voltamos a 94. Itamar Franco era o presidente após impeachment de Collor. Era o primeiro ano do Plano Real. Denner, excelente atacante que vivia a grande fase, veio a falecer num acidente trágico em abril daquele ano. Poucos dias depois, Ayrton Senna, ídolo brasileiro, também nos deixou. Você está no Meia na Canela e esta é a websérie 5 Estrelas. Os Estados Unidos sediavam aquela Copa. Vivíamos o maior jejum de títulos. Eram 24 anos desde a conquista do Tri em 70. Vínhamos de muitas desconfianças. Não fizemos uma boa eliminatória. O Brasil só conquistou a sua classificação no último jogo contra o Uruguai com 2 gols do Baixinho, em um grupo considerado fácil, onde tínhamos, além do Uruguai, Venezuela, Bolívia e Equador. Essa turbulência em que vivíamos teve início em 93, principalmente, quando perdemos a final da Copa América para a Argentina nos pênaltis. A esperança brasileira nas mãos de Zé. É muita responsabilidade. Vai Morelli, partiu, bateu e é gol da Argentina. É gol da Argentina. Mais uma vez, o futebol brasileiro fica pelo caminho. Sobre o Baixinho, ele estava afastado desde 92, quando em um amistoso contra a Alemanha ele se recusou a ficar no banco de reservas. A diretoria então decidiu afastá-lo. Ainda sobre o Romário, nesse jogo, no último jogo contra o Uruguai, que ele fez 2 gols, além dele classificar a seleção brasileira para a Copa, ele praticamente sacramentou a vaga dele. Ele tinha uma certa concorrência, Careca acabava de se aposentar, e Miller e Evair, que viviam grande fase e eram cotados para estar naquela Copa, se lesionaram. Então, na Copa de 94, era um pouquinho diferente do que eu pensava, né? Porque assim, a gente ficava com um trio de volante, né? Era Mazinho, Mauro Silva, quem que era o outro? Dunga. Então, assim, não era aquela construção legal, né? Tinha o Raí, que eu acho que ele era o titular, mas ele jogou pouco na Copa, eu creio. Não, né? E aí o Mazinho era um quarto, aí vinha o Zinho, que aí era o cara que eu gostava muito de ver ele, que ele era mais um cara tático, ele é um cara que ele vinha para compor o meio de campo, só que assim ele fazia o trabalho de ponta também, mas aí a gente tinha 2 peças na frente que o Zinho ele tinha que vir por meio mesmo, porque ele tinha que deixar os 2 lá trabalhando lá na frente, que era Bebeto e Romário, né? Então era o orgulho do brasileiro, né? O cara que é diferente, o cara que é imponente, o cara que fala tá me tirando, tipo assim, né? Então, Bebeto e Romário eram os caras diferentes, né? E os outros tinham que jogar pro time para poder alimentar isso, né? Então, gostava muito do Zinho, mas a galinha dos ovos de ouro era Bebeto e Romário, não tinha como. Né? Outras curiosidades dessa Copa é que Roberto Baggio, craque italiano, era o atual melhor do mundo. Aguardem que vocês vão ouvir falar dele ainda. E no banco tinha um tal de Ronaldo, que mais tarde seria conhecido como Fenômeno. Era a primeira Copa de Ronaldo Nazário. O formato dessa Copa contava com 24 seleções, distribuídas em 6 grupos com 4 times em cada. Se classificavam para o mata-mata os 2 melhores de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados. O Brasil caiu no grupo B, junto com Rússia, Camarões e Suécia. A nossa estreia na Copa foi contra os russos. Sempre um jogo muito difícil contra eles. Vencemos por 2-0, com gols de Romário e Raí de pênalti. Brasil inteiro com você. Partiu, Raí bateu. É gol! É gol! Brasil! Outro detalhe desse jogo é que o Ricardo Rocha, zagueirão, sentiu uma lesão e deu lugar a Aldair, que mais tarde formaria uma dupla de zaga excelente ao lado de Márcio Santos. O segundo jogo da seleção canarinho foi contra Camarões e vencemos mais uma vez, dessa vez por 3-0, com gols de Romário no primeiro tempo e na segunda etapa, gols marcados por Márcio Santos e Bebeto. Baixinho, botou na frente, segura que eu quero ver, partiu Baixinho, lá vem Bebeto, bateu! Bebeto, que por sua vez eternizou aquela comemoração de Embala Neném, referente ao filho dele Matheus, que estava para nascer nos próximos dias. No terceiro jogo também tivemos gol do Baixinho, mas a vitória não veio. Empatamos em 1-1 com a Suécia. Nesse jogo, o Raí fez a sua última partida como titular nessa Copa, dando lugar ao Mazinho, que proporcionou um melhor equilíbrio à seleção brasileira no decorrer daquela Copa.
Antes da gente dar sequência para a fase mata-mata da Copa de 94, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. E lembrar vocês que essa Copa de 94 ficou eternizada porque várias seleções adotaram o estilo de gola polo. As seleções também ficaram marcadas por usarem uniformes extravagantes e com muitas cores. Cores assim como a Ciacolor tem. Uma empresa com excelência no que faz, atendendo todo o território nacional e exportando para todo mundo. Tintas Ciacolor, mais que paredes, colorimos emoções. Esse conteúdo é um oferecimento também de VEC Digital. Se você ou sua empresa precisam de resultados melhores, de melhores estratégias, entre em contato com a VEC Digital, que eles vão trazer tudo o que há de mais atualizado e novo no mercado para vocês. Nas oitavas de final, enfrentamos os donos da casa, os Estados Unidos, que por si só já lotariam o estádio. Mas tem um outro detalhe, esse jogo aconteceu dia 4 de julho, que é o dia do feriado da independência deles. Então você imagina a pressão que colocaram em cima do nosso Brasil. Foi um jogo muito truncado do começo ao fim e ficou ainda mais difícil quando o Leonardo, nosso lateral esquerdo, foi expulso após dar uma cotovelada no atleta americano. Esse jogo aí, sem dúvida nenhuma, foi o jogo, acho que mais difícil da Copa do Mundo. Estados Unidos, um calor insuportável. E parece que no campo ali, sei lá, o calor aumenta, né? A bola aí, Stanford. Foi um jogo assim, difícil, porque além do 4 de julho, dia da independência norte-americana, tivemos aquela infelicidade lá do Leonardo, né, que terminou sendo expulso. O Brasil perde a cabeça. A bola não estava entrando, mas tiveram oportunidade. Se faz um gol ali ia ser difícil. Eles realmente queriam fazer história em cima do Brasil, né? O nosso gol só saiu ao segundo tempo com Bebeto, após passe de Romário. Passamos para as quartas com o placar mínimo de 1-0. Romário, quarto de baixinha, esperando ser sempre você. Romário vinha, né? Quando o Romário saiu do meio de campo ali, eu já procurei o espaço justamente para abrir o espaço para ele jogar. É tudo muito rápido, né? Já fui pela direita, já fui dando lado assim para ele meter a bola, né? E eu esperando, vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Gol! É do Brasil! Os dois laterais da seleção eram muito bons, né? Deu o problema do Leonardo, né? E aí depois veio o Branco. Então, assim, parece que foi uma linha que já foi, não sei, parece que ela foi escrita, né? Porque aí sai o Leonardo, aí entra o Branco, aí no jogo contra a Holanda é o Branco que decide. Então, tem umas coisas que parece que elas são premeditadas, né? Mas o Branco era um cara que já vinha das outras Copas, né? Já era um cara veterano, que ele já sabia, não tinha peso muito a Copa do Mundo, porque ele, o Leonardo era um cara que eu não via ele muito como lateral, via ele como meia, né? E para mim, esses caras aí é ali que eu quero chegar, né, Como que os caras estão fazendo? Era algo longe ainda, sabe? Eu tava ali com meus 14, na Copa de 90 eu tava com 13 anos, né? Então, era algo que era muito longe, né? Eu ainda não estava nem no profissional do time da minha cidade, imagina chegar na seleção brasileira, né? Então era algo que ficava meio longe assim, mas um dia eu quero chegar lá, né? E foram exemplos aí para mim que foi muito importante na minha carreira, né? Chegamos então nas quartas de final e o desafio dessa vez é contra os holandeses, uma fortíssima seleção. Esse jogo que é considerado por muitos a melhor atuação brasileira naquela Copa. O Brasil abriu o placar 2-0 e parecia um jogo relativamente tranquilo. Porém, a forte seleção holandesa empatou o jogo em 2-2. 2 minutos depois o jogo muda. Bergkamp invade a área, Márcio Santos dá mole e o atacante toca no canto. Ironias da bola. Overmars cobra o córner na cabeça de Inter. Gol de empate. E o desempate, o nosso gol da vitória, só veio naquela cobrança de falta do Branco, em que o Romário teve que se esquivar da bola para não atrapalhar a trajetória. 3-2 para o Brasil e seguimos para a semifinal. Eis que chegamos na semifinal e reencontramos um adversário da fase de grupos, Brasil e Suécia. O Brasil dominou o jogo, teve as melhores oportunidades, mas não conseguia balançar as redes.
O gol só saiu aos 80 minutos de jogo do baixinho Romário de cabeça, com os seus altos 1,67 m. Brasil 1-0 e vamos para a final. Brasilzão em mais uma final e mais uma vez contra a Itália. Reedição da final de 1970, 24 anos antes. Naquela ocasião, em 70, brigávamos com os italianos para ver quem seria o primeiro tricampeão. E nesse caso, em 94, brigávamos com ele para ver quem seria o primeiro tetracampeão. Vocês já sabem o resultado final, né? Como esperado de uma final de Copa do Mundo, foi um jogo muito difícil, mas o Brasil criou as melhores oportunidades, só não conseguiu balançar as redes. 90 minutos se passaram, 0-0. Tivemos a prorrogação com mais 30 minutos, ainda 0-0. Após os 120 minutos exaustivos de jogo, vamos para a disputa de pênaltis. Essa foi a primeira final de Copa do Mundo que foi decidida nos pênaltis. E a Itália começou batendo, com Baresi, um dos seus craques, chutando para fora. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Pra fora! Márcio Santos também errou a sua cobrança. Albertini, da Itália, converteu. E Romário deixou tudo igual para o Brasil, em uma cobrança que arrancou calafrios. O chute dele beijou a trave, mas morreu no fundo da rede. Evani, pela Itália, converteu. Branco, pelo Brasil, também fez o dele. Partiu Branco, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Partiu então Massaro para a bola. E Tafarel pega o pênalti e eterniza o grito de "Sai que é sua, Tafarel", por Galvão Bueno. Dunga converte a sua cobrança. E a decisão fica por conta de Roberto Baggio, que eu falei para vocês, era o atual melhor do mundo. Baggio partiu para a bola e isolou daquele jeito que vocês já sabem. O tetracampeonato é nosso. O primeiro é do Brasil. Com essa vitória, tivemos a oportunidade de colocar as mãos pela primeira vez nesse novo formato de taça. De ouro, 18 quilates. Embalados pelos gritos de Galvão e Pelé de "É tetra", grita com a gente, brasileirinho, somos os campeões! Após muita festa nos Estados Unidos, a chegada ao Brasil retomou aquele orgulho de ser brasileiro, perdido com a morte do ídolo Ayrton Senna. Poucos dias antes da estreia da Copa, Ayrton Senna deu um pontapé inicial num amistoso da seleção brasileira. Conversou com os jogadores e disse para eles: "Vocês vão ser tetra. É uma pena que ele não pôde ver essa nossa grande conquista." Após o título, os jogadores brasileiros fizeram uma homenagem ao piloto, em uma faixa que dizia: "Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso." No embarque, fomos desacreditados, mas o retorno foi com muita empolgação, contando até com aquela belíssima imagem de Romário com a bandeira brasileira sendo hasteada na janela do avião. Assim, eles sempre falam de alguém. Então, assim, toda seleção cria esse alguém, independente se é o fenômeno ou não. E nessa época aí o mais falado era o cara que era mais irreverente, que era o cara que cria polêmica, o cara que é mais, extrovertido, sei lá, ou por alguma característica futebolística, às vezes chama atenção. E hoje, não muda muito de antigamente. Quem chama mais atenção, com certeza, são os atacantes. Os caras que fazem gol, os caras que geriam, ou faz uma coisa quando faz o gol. Então, esse cara chama atenção. É muito difícil um zagueiro chamar atenção, Só se foi igual um Gomes da vida aí, que todo jogo faz gol, sei lá, mas geralmente são os atacantes, são os meias que chegam para fazer o gol, que são os caras que são a cara daquela seleção. Então, imagina, o Romário depois que chegou e fez tudo aquilo, pá, aí explodiu, porque, quem é esse baixinho aí? Essa foi a história do nosso tetracampeonato, contado pelas lentes aqui do Meia na Canela. Vocês estão gostando dessa websérie? Então já se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder o nosso último episódio, o Pentacampeonato. Até lá!